Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, o papai quer falar comigo e com você em 2 Reis 8, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus diz assim: Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Oh, glória a Deus e aleluias por essa palavra que o papai vem falar comigo e com você. Meu amado e minha amada, Deus nos dá ordenanças. Quando nosso Deus tem propósitos nas nossas vidas, Ele nos ordena algumas coisas, Ele nos direciona algumas coisas e nós precisamos ser obedientes, queridos. Sabe, amado, aqui nessa palavra, essa mulher é a mesma, aquela mulher lá que teve o filho, né? Que o profeta Eliseu passou na casa dela, lá, a sunamita, e que ela não tinha filhos, e ele perguntou, né, o que faltava para ela, e aí o criado dele falou, eu acho que falta um filho, né? O esposo é já de idade, ela não tem filhos, e aí ele falou para ela que ele ia ter um filho, e depois o menino com certo tempo vem a morrer, e ela leva, né, ela vai até o profeta e deixa a criança lá no quarto do profeta que ela tinha feito. Depois os irmãos leem a história, é tremendo. E agora a família está ali, né, está tudo bem, e aí vem o profeta e fala mais uma vez. E o profeta dessa vez vem e fala, levanta-te, e vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Aquela mulher, ela já tinha aprendido que confiar em Deus vale a pena. Aquela mulher já tinha aprendido que obedecer a Deus valia a pena. E aquela mulher sabia que quando Deus está no controle, não tem o que temer, vale a pena. Porque o Senhor Deus certamente não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, conforme está em Amós 3,7. E o nosso Deus revelou aquele profeta foi até ela e falou para ela tomar essa posição, né? E Deus, Ele sempre fala conosco e nós precisamos ouvir a voz de Deus. O nosso Deus sempre vai vir e nos avisar, mas nós precisamos estar sensíveis à sua voz. Nós precisamos parar para ouvir, né? Como ovelhas, a gente deve ouvir a voz do nosso bom pastor, conforme está em João 10:27. Obedecer a voz de Deus, queridos, nem sempre é fácil. Não é fácil obedecer a voz de Deus, não. Mas quando obedecemos a voz dele, quando eu e você entendemos a voz de Deus e a gente obedece, o Senhor vem e fala algo para nós, e nós mesmo que nós não queremos aquilo, nós obedecemos. Queridos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Está em Romanos 12:2. E vai ser boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, mesmo não entendendo. A vontade do homem nem sempre é boa, queridos. A vontade do homem é imperfeita e às vezes é desagradável. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E o papai está falando comigo, com você, que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do nosso Deus. E não somente ouvir, queridos, e obedecer. Aquela mulher ouviu e aquela mulher obedeceu. A palavra diz em 2 Reis 8:2 que levantou-se a mulher sem fazer perguntas, sem murmuração, sem questionamento e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus.
Aquela mulher obedeceu, aquela mulher ouviu a voz de Deus através do profeta, e aquela mulher foi para a terra dos filisteus, que era vizinha ali de Israel. Sabe, os filisteus, queridos, nunca foram amigos do povo de Deus, né? E não deve ter sido fácil para ela, sabe, porque ela era uma mulher de Deus. E aquele povo não era muito, sabe, favorável ao povo de Deus. Contudo, Deus que mandou, não foi? Então ela foi e morou naquele lugar, porque ela sabia que ali ela poderia viver no sustento do Senhor, no meio de pessoas que não eram muito amigos dela, amigos do povo de Deus, mas que ela tinha o poderoso, o Criador dos céus e da terra, cuidando dela. A palavra de Deus fala para mim e para você que devemos obedecer, querido, e é melhor do que sacrificar. Talvez você esteja sacrificando neste momento a tua casa, a tua família, a tua vida, porque você não obedece. E obedecer é melhor, então obedeça. 1 Samuel 15, 22. E quantas vezes, queridos, nós, sabe, estamos vivendo um sofrimento, estamos vivendo um deserto, estamos vivendo um caos porque estamos em desobediência a Deus, porque não queremos obedecer ao que Deus quer de nós. A palavra aqui vem nos ensinar que temos que confiar em Deus, confiar no Senhor e fazer o bem. Então, no Salmo 37:3. Sabe, queridos, porque não adianta eu confiar em Deus. Não adianta eu ser uma pessoa que diz ter confiança nele e continuar fazendo tudo de errado. Para resolver o quê? Quando eu e você obedecem a Deus, não precisamos temer nada, porque Ele cuida de nós. A obediência, queridos, é a condição para que Deus possa ter liberdade de prover tudo da nossa vida. O Senhor só vai sustentar de fato aquele que realmente depende dele. Para um pouquinho, você tem obedecido a Deus? Você que está aí nesse momento passando essa dificuldade no meio dessa situação, talvez você está olhando e você não tem chão, é tanto sofrimento, é tanta confusão, é tanta tristeza, tanta coisa acontecendo. Você está obedecendo a Deus? Começa a obedecer agora, meu amado e minha amada. Começa a obedecer. Lembra quando você simplesmente ignorou a voz de Deus e foi fazer outra coisa? Aquilo que estava no teu coração. Volta. Obedece a Ele, Ele vai te sustentar, Ele vai prover, Ele vai fazer na tua vida. Sabe, aquela mulher, além dela ouvir, dela obedecer, ela soube esperar em Deus. Será que você ouviu, obedeceu, mas está um deserto? Ela ficou numa terra onde as pessoas não eram favoráveis ao povo de Deus. Então ela não devia ser muito bem recebida naquele local. Você acha que ela foi bem recebida? Talvez ela não tenha tido ninguém, nem amigos, nem ninguém naquele local. Foi assim, um lugar onde ela ficou isolada. Mas Deus estava cuidando dela e da parentela dela. Talvez você está em obediência a Deus e você está isolado dentro da tua casa, da tua própria família, no lugar que você foi, onde Deus obedeceu para você estar. Talvez, queridos, você esteja no momento agora, já faz 1 ano, 2 anos, 7 anos, conforme essa mulher. Talvez você está dentro dessa situação e você não viu nada acontecer, você foi abençoado, Deus trouxe a provisão, nada tem te faltado. Mas você olha e parece que o tempo não vai acabar. Deus, Ele tem começo, meio e fim. E a palavra diz, segundo Reis 8:3, que ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então teve um tempo, queridos. Então um tempo para você ficar nessa situação. Agora chegou o tempo, se você já viveu esses 7 anos, se você já viveu esse 1 ano, esses 2 anos, esses meses, eu não sei quanto tempo você está em obediência a Deus dentro dessa situação. Chegou o tempo de você voltar deste lugar, de você clamar a Deus pela sua casa, de você aclamar a Deus pelas suas terras, por tudo que Deus te deu. Sabe, queridos, e somente quando terminou os 7 anos é que ela abriu a boca para
clamar, é que ela saiu do lugar. Ela ficou ali obedecendo a Deus pelo tempo necessário. Obedeça a Deus pelo tempo necessário. Só depois de 7 anos aquela mulher voltou para sua terra. Imagina, queridas, o que ela passou, o que ela deve ter passado por todo esse tempo, o que ela deve ter experimentado todo esse tempo. Talvez você também está experimentando algo dentro desse tempo. Talvez você está hoje moldado. Talvez esse tempo te lapidou, te moldou. Talvez você tenha algumas cicatrizes, mas os ferimentos já secaram. Já não tem mais ferida aberta. O Senhor já tocou, já sarou. Sabe, queridos, quando eu e você estamos esperando, parece que o tempo não passa, parece que tudo demora tanto. Mas lembre-se, tem um tempo certo para Deus. E nesse tempo certo, Ele entra, Ele intervém, Ele age. E aí, queridos, nós podemos declarar assim como o salmista: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro. Conforme está no Salmo 41. Talvez você agora, neste momento, pode declarar isso. Eu esperei confiantemente, mas Ele me ouviu, Ele me tirou desse lugar. Ele está mudando a minha história, Ele está mudando a minha vida. Sabe, meu amado e minha amada, guardar o tempo de Deus não é fácil. Não é fácil, esperar não é fácil. Mas quando a gente vive em um tempo, sabe, que é todo esquematizado, cronometrado por Ele. Tudo é programado por Ele. Esse tempo é especial, ele não passa um segundo, nem falta um segundo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo da eternidade, queridos. Então tenha esperança, tenha fé. Deus está falando com você, tenha esperança, tenha fé dentro da situação. Talvez você agora está como a primeira parte da palavra. Você acabou de ouvir a voz de Deus e Deus está mandando você sair. Você agora vai iniciar uma caminhada. Talvez você já saiu, já iniciou a sua caminhada, já está na terra dos filisteus, está isolado junto de um povo que não é favorável a você, mas Deus está te cuidando, Ele está te abençoando. Talvez você já terminou o tempo de estar neste local e Deus está falando que Ele está te ajudando, que você pode sair do local e que tudo que foi tirado será devolvido. Então tenha fé. Tenha fé, confiança, esperança, que o tempo de esperar acabou, terminou. Sabe, querido, quando eu e você temos fé, nós continuamos crendo, nós esperamos acontecer o milagre de Deus nas nossas vidas. Sabe, queridos, muitas das vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e perguntar: será que eu tenho mesmo esperado o tempo de Deus? Será que eu tenho confiado e esperado nele, ou eu tenho agido do meu jeito, da minha vontade e falo: não, eu já tinha orado e Deus que falou, e de repente dá tudo errado, você fala: não, mas não é possível que eu estou nessa situação. É porque você não esperou, é porque você agiu do teu jeito, não foi Deus que falou. Confia nele, não saia do lugar enquanto Ele não mandar. Sabe, que eles esperam Deus agir e deixa Ele agir. Se os irmãos lerem 2 Reis 8, 4 e 5, fala assim: ó, contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida ao morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, essa é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Então teve um momento certo, o momento de Deus fazer. Você vai chegar e vai estar falando de você. Você vai chegar e vai estar sendo pronto já tudo para você. Sabe, porque quando aquela mulher chega para clamar ao rei, Geazi estava falando a respeito dela e do profeta para o rei. Então, meu amado, minha amada, quando você agora que está saindo da situação, quando você agora que está saindo desse tempo, quando você agora está voltando para a tua casa, voltando, sabe, para aquilo que é teu, para reivindicar aquilo que é teu, Deus está falando com você. Que Ele já está preparando, que já está pronto, que já tinha Geazi ali falando a teu respeito, já tinha alguém ali contando a tua história.
Sabe, aquela mulher chega na hora certa. Queridos, nós temos que chegar na hora certa, no lugar certo. Isso não é coincidência, não. Isso é direção. Isso é um Deus da providência segurando na nossa mão. Deus está preparando para você. Deus já preparou tudo para engrandecer o nome dele na tua vida. E quando Deus ele está indo na nossa frente, dá tudo certo, queridos. Sabe por quê? A palavra garante isso. Em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos filhos e ele nos guia. Não é verdade? Então, meu amado e minha amada, você está aí reivindicando direitos que você não conseguiu? Você está pedindo para Deus direção para ir a um lugar? Talvez você está pedindo direção para ir no lugar errado na hora errada. Talvez você está aí, sabe, falando com Deus e querendo ir agora, e a hora não é agora. Mas se você ama Deus, se realmente você ama Ele, creia, Ele está segurando na tua mão, Ele não vai deixar você dar passos em vão, pisar em armadilhas, entrar em situações adversas. Sabe, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos 8,28. Então, meu amado e minha amada, não tenta fazer nada do teu jeito, não, por si mesma, não. Deixa Deus fazer por você. Sabe, deixa tudo nas mãos dele, deixa ele agir, deixa ele resolver. Não tenta resolver, não. Coloque nas mãos dele e entregue as rédeas da tua vida, a direção da tua vida e deixa ele te levar, ele agir por você. E aí sim, meu amado e minha amada, conforme está em 2 Reis 8,6, interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-lhe tudo o que era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Ela não perdeu nada, queridos. Quando descansamos em Deus, obedecemos a Deus, fazemos o que Ele manda, tudo restituído para nós. E restituído com renda. Deus não deve nada para ninguém. Aquela mulher recebeu tudo que ela tinha de volta, com o lucro dos 7 anos. Ela não perdeu nada. Sabe por quê? Deus, Ele nos dá além do que pedimos ou pensamos. Lembre-se, foi um tempo de fome, mas aquela mulher, ela não passou fome, e aquela mulher recebeu tudo, os atrasados daqueles 7 anos em que ela não viveu naquele lugar. E não é impressionante esse Deus? Sabe, queridos, o rei, ele manda, sabe, calcular o quanto aquelas terras dariam de lucro em 7 anos. E aí é feito um cálculo e ela recebe tudo. Então Deus está falando que vai chegar para tuas mãos a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa mulher deve ter ficado rica e Deus está falando com você. Você que creu, você que saiu, você que ouviu, que saiu, que obedeceu, que ficou isolado, que sofreu, que foi mantido nesse deserto por Deus e que agora volta e que agora está reivindicando o que é seu. Deus está entregando e Ele está te dando além do que você tem pedido ou pensado. Porque foi calculado por Deus, não é porque Ele está te querendo fazer alguma coisa diferenciada, não, é porque Ele é fiel, é justo. Ele é justo, nosso Deus é justo. E Ele tem um propósito para a nossa vida, não importa o que esteja acontecendo conosco. Não é verdade? Isso não alegra o teu coração? Então, quer receber a provisão de Deus? Então ouça a voz dEle, obedeça a Ele. Espere por Ele e deixe Ele agir na tua vida. Você vai viver o melhor dessa terra. Quando você depende de Deus como seu provedor. Ele é o provedor que não falha, queridos. Ele não falha. Não tem crise que impede Ele de prover. Deixa Deus prover tudo na tua vida, o teu sustento. Deixa Ele prover todas as coisas. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido. Estou aqui diante de Ti, diante da Tua palavra que não volta vazia. E eu venho neste momento com essa multidão te agradecer, papai,
por esse novo tempo, pela tua mão estendida, por ter guardado nossas vidas, ter provido, ter nos sustentado, ter nos livrado, ter nos guardado, ter nos salvo, nos liberto, nos abençoado. Papai, entregamos tudo nas tuas mãos, confiamos no teu amor e entramos neste novo tempo, entendemos a tua voz, sabemos que o Senhor já fez infinitamente mais e está fazendo, além do que pedimos ou pensamos. Nós estamos confiantes neste Deus provedor, neste Deus sustentador, neste Deus que está nos abastecendo neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.